Vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, a Argentina se depara com um cenário econômico que é bastante delicado. O país é o maior devedor de uma das principais instituições financeiras do planeta, que é o Fundo Monetário Internacional. A Débora está aqui do meu ladinho, Débora Oliveira, para a gente falar sobre esse assunto, né, Débora? Porque a gente precisa entender qual que é o impacto, então, dessa dívida para a economia da Argentina. Para a economia, principalmente para a população, viu, Ju? Se a gente parar para poder pensar que hoje a gente tem uma população na Argentina de 40% ali na linha da pobreza, isso preocupa bastante. E essa dívida da Argentina, que ela não tem previsão, inclusive, de ser quitada, pelo contrário, isso deve continuar rolando ainda pelas próximas gerações. São mais, a dívida da Argentina ela é maior do que qualquer outro país que já recorreu ao fundo para poder fazer qualquer tipo de empréstimo. E eu vou ilustrar isso aqui para vocês. Eu chamo vocês para me acompanharem aqui no telão, só para poder a gente ver o volume que a gente tem hoje da dívida da Argentina, que passa dos 41 bilhões, inclusive, nesse momento. E olha só, o Egito, que está no segundo lugar, a Argentina está 3 vezes acima do valor da dívida do Egito, que está no segundo lugar nesse ranking. Depois a gente tem a Ucrânia, Equador, Paquistão, Colômbia e Angola. Mas em disparado, a Argentina. A Argentina que já recorreu ao FMI 22 vezes ao longo dessa história. Essa dívida que a gente está vendo hoje aqui de 41 bi, até poderia ser um pouco maior, porque Macri, quando conseguiu a aprovação desse crédito no fundo, ele conseguiu no valor de 51 bi. E aí, esse valor ele não foi inteiro. Desculpa, 51 não, 57 bilhões. Ele não foi inteiro ainda liberado, aos poucos vem sendo. O pagamento dessa dívida está longe de chegar a ser concluído no final das contas. E aí a gente não vê, e como vários especialistas dizem, inclusive lá teve um relatório que foi divulgado recentemente por lá, que foi da Auditoria Geral da Nação, que é como se fosse o nosso TCU, nosso Tribunal de Contas da União, mostrando que o mais preocupante de tudo isso é que no final esse é um problema, atrai um problema e empobrece ainda mais a população. A gente não vê investimento na educação, na saúde e em outros setores. Parte desse dinheiro, inclusive, foi para fora do país, né? Os grandes setores que são beneficiados são os exportadores nessa história, com esse financiamento que veio sendo feito, porque o país tem um grande foco, que é conseguir aumentar o estoque de dólar, não é de hoje. Inclusive, eu lembro que uma das estratégias, uma das propostas do Milei, que está aí aparecendo nas pesquisas, é de realmente conseguir dolarizar o país, coisa que isso lá atrás não aconteceu. Então, o grande impacto disso hoje é realmente, sem dúvidas, não só na economia, numa economia pobre, numa economia que no final das contas só tem cada vez mais, não tem condições de se sustentar da maneira como está, mas em contrapartida o impacto na população. Uma população cada vez mais pobre, uma moeda que não tem uma valorização, pelo contrário, vai perdendo valor cada vez mais, porque o país só tem emitido cada vez mais moeda e isso vem piorando a situação da Argentina. Então, é o país que mais deve ao FMI, está 3 vezes acima do segundo país que mais deve, e isso impacta diretamente na pobreza hoje da população do país.